Nesse vídeo começaremos a trabalhar contra os argumentos. O primeiro tema é a mulher evangelista. Quando o ministério não aceita ordenar uma mulher pastora, mas reconhece ela como evangelista, parece cometer uma leitura equivocada dos dons chamados ministeriais. Ao escrever à igreja em Éfeso, o apóstolo Paulo lista os dons, iniciando pelo dom do apóstolo. Ocorre que o dom do evangelista vem antes do dom do pastor, ou seja, tem a primazia. Ao não reconhecer uma mulher como pastora, mas como evangelista, o que se faz é colocar essa mulher numa posição de ainda maior autoridade do que a autoridade exercida pelo pastor. Olhando para a carta do apóstolo à igreja de Corinto, percebemos que ele tinha em mente uma hierarquia. O estudo das Escrituras revela uma ordem na disposição da autoridade. E é isso que Paulo está ensinando na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 28. Diz assim: E a uns Deus pôs na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores. Diferente do que escreveu a igreja de Éfeso, aqui Paulo não refere aos evangelistas nem aos pastores, mas apenas aos doutores. O vocábulo grego didáscalos, vestido como doutores, ou melhor, vertido como doutores ou mestres, pode ser empregado para se referir àquele que ensina, o professor. Tem a mesma raiz da palavra usada no primeiro versículo de Atos, quando Lucas escreve sobre o que o Senhor Jesus começou a fazer e a ensinar. Em sua introdução à Bíblia, o Dr. Harris situa a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios como tendo sido escrita na terceira viagem missionária. Já a epístola aos Efésios vem depois, durante a primeira prisão em Roma. Dessa observação, é possível deduzir que, ao tratar dos dons na carta aos crentes de Éfeso, a doutrina apostólica já está amadurecida, mais refinada. O texto de Efésios 4:11 diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Observe que agora há um seccionamento no dom do doutor ou do mestre. É fácil perceber que o evangelista, o pastor e o mestre têm no ensino o seu ponto de convergência. Ainda que cada um tenha características próprias, todos exercem, em certo grau, o ensino. Assim, é possível notar que, ao escrever aos Coríntios, Paulo englobou os três dons do que chamou de doutores. Comparado ao texto de Efésios, sabemos que doutores envolve três dons hierarquicamente alinhados: evangelista, pastor, mestre. Assim, negando à mulher o título de pastora, mas reconhecendo ela como evangelista, a única coisa que se faz é considerar ela ainda maior autoridade. No movimento pentecostal sueco, era normal que, concluída a escola bíblica, as mulheres fossem enviadas de duas em duas para plantar novas igrejas, sendo muitas vezes chamadas de evangelistas. Araújo esclarece que seu principal encargo era ganhar as pessoas para a fé cristã. Quando o grupo de novos convertidos crescia, então algum presbítero de uma localidade vizinha vinha para batizar e para ministrar a Santa Ceia. Um texto que merece bastante atenção é o de 1 Coríntios, capítulo 14, os versículos 34 e 35, porque eles são bastante usados como argumento contra a ordenação da mulher. O texto diz assim: As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei.
E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem nas igrejas. Esse texto ele ganha força quando associado ao escrito de Paulo a 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 11 e 12, que diz: a mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Olhando assim rapidamente, o leitor vai ter a impressão que, de fato, as mulheres devem estar caladas e não lhes é permitido falar nem ensinar na igreja. Levado ao pé da letra, parece que a denominação que mais se aproxima desse texto é a Congregação Cristã no Brasil. Nessa denominação, as mulheres estão caladas durante o culto, não podem evangelizar, embora possam responder sobre as Escrituras quando consultadas, dedicando-se somente ao ministério da misericórdia. Na maioria das outras denominações cristãs, a mulher não pode ser ordenada pastora, com base nos textos referidos, mas, contrariando os mesmos textos bíblicos, pode pregar, evangelizar, profetizar, ensinar, dirigir culto e uma série de outros ministérios. Há uma completa fragmentação na interpretação do texto. Ora, todo estudante das Escrituras já aprendeu que na consideração de um texto é preciso ter em mente o autor do texto, os destinatários, a época, o propósito, o texto e o seu contexto. Os versículos mencionados fazem clara e ampla restrição ao ministério feminino, e isso implica, consequentemente, na sua proibição ao pastorado e à liderança. Entretanto, vejamos alguns trechos selecionados e então veremos se o apóstolo Paulo escreve para a igreja como um todo ou se ele tinha um grupo específico de crentes em mente. Ele diz assim: as mulheres estejam caladas nas igrejas. Não é possível cindir esse texto. Ou todas as mulheres devem estar caladas nas igrejas, ou o apóstolo Paulo pensava numa igreja específica. Depois ele diz assim: interroguem em casa a seus próprios maridos. É sabido que a maioria das pessoas que se convertem a Cristo é formada por mulheres. F. Frasson fala de uma proporção de 2 mulheres convertidas para cada homem que se converte. Se o texto em apreço significasse o que muitas pessoas creem, então nós deveríamos deduzir que metade das mulheres da igreja deveriam fazer perguntas referentes à Bíblia a seus maridos não crentes. Como se vê, essa interpretação ela tropeça em vários problemas. Notadamente, a chave hermenêutica que abre um texto está no próprio texto. Quando olhamos para o final do versículo 34, o problema é solucionado. Paulo não tinha em mente uma igreja gentílica, mas uma igreja judaica. Conforme observado anteriormente, nas citações de Frank Stagg, durante quase 3 décadas, a igreja foi predominantemente judaica. Mas aos poucos começaram a surgir comunidades gentílicas. O mesmo Paulo que delimita o ministério feminino aos versículos aqui citados, entende que há uma igreja que tem um ordenamento distinto. Olha o que ele diz em Romanos 16:4: os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Então você precisa fazer uma pergunta: a sua igreja é uma igreja judaica? É formada de fariseus cristãos? Poderia ser, não poderia ser de saduceus cristãos, mas poderia ser uma igreja judaica, farisaica, cristã. Ou ela é uma igreja cristã gentílica? É isso.
Quando o apóstolo disse como também ordena a lei, Paulo tinha deixado claro a qual grupo de crentes ele estava se referindo. O apóstolo Paulo estava exortando a igreja judaica e não todas as igrejas dos gentios.